Eu não sei você, mas eu não consigo. Não consigo mesmo, eu já tentei. Passar um dia sem tomar café. Não exagero mais, eu tomo um, no máximo dois, pela manhã e só. Mas é inegável que essa bebida, que já foi reprovada pela Igreja Católica, tem um papel de destaque em diversas culturas do mundo, especialmente na nossa. O Brasil produz sozinho quase metade do café do mundo. E, por algumas métricas, é o segundo maior consumidor de café do mundo, com quase o triplo do Japão, terceiro colocado, e atrás apenas dos Estados Unidos, que adoram café, apesar de não saber como tomar café. It's fucking close to water. Mas, aguado ou não, é fato que a galera lá curte o espresso, o latte, o guado, o cappuccino. É só ver o quanto ele aparece nas produções artísticas deles. Nighthawks, do Edward Hopper, Model Drinking Coffee, do Paul Warner, a cena do café com a família Hutter em A Sangue Frio, romance do Truman Capote, o combustível do protagonista em O Velho e o Mar, do Hemingway, e nos filmes. Café é um elemento essencial em muitos filmes. De mero acessório a símbolo com significado mais profundo, o café estabeleceu a sua presença no mundo do cinema. Seu uso em filmes foi além da ideia de apenas uma bebida estimulante. O simbolismo do café no cinema é um reflexo do seu significado cultural na sociedade. Representa uma variedade de coisas, desde prazer, conforto, até fuga, rebelião, tornando uma ferramenta versátil para os cineastas. Os diretores o usam para criar uma sensação de intimidade, tensão ou relaxamento, dependendo da exigência da cena. Aquela brevíssima, mas excelente cena do Tall, decaf, cappuccino. Tall decaf cappuccino. em Mensagem para Você, a cena espetacular entre o Neil Macaulay, do Robert De Niro, e o Vincent Hanna, do Al Pacino, em Fogo Contra Fogo, em que os dois personagens se encontram pela primeira vez no filme, justamente para tomar um café. É uma simples conversa, quase. Sentados ali, os dois, como sujeitos normais. Um que faz o que faz, o outro que faz o que tem que fazer. Mas depois de se encontrarem, cara a cara, depois de sentar para tomar um café, Vincent diz que se precisasse tirar o Neil do jogo, não iria gostar. Sentados à mesa, num café lotado, a direção impecável do Michael Mann e a atuação monstruosa dos dois fazem o espectador se sentir perto da tensão. E mais do que isso, o ambiente da mesa de café permite uma ação de plano e contraplano, com os takes por cima do ombro dos dois, levando a gente quase para dentro da cena. Só que, eu simplesmente falando isso, não tem o mesmo efeito, é claro. Se você nunca assistiu Heat, faça um favor a você mesmo e veja. Faça um café, senta lá e assiste. Agora, na minha visão, ninguém usou café na composição melhor do que o Babaca! do Quentin Tarantino. Muita coisa já se falou sobre os simbolismos na obra dele, os Red Apples, os pés, Blaxploitation, a violência, mas eu achava, até começar a pesquisar para escrever esse vídeo, que ninguém tinha falado sobre os cafés do Tarantino. Não existe um filme do Tarantino em que um gangster, traficante ou assassino em série psicopata não mate várias pessoas. Diferente do que muita gente pensa, os seus filmes não são de violência só da cabeça aos pés. Longos trechos são dedicados a diálogos completamente alheios à trama, com assuntos microscópicos. As pessoas discutem cardápios estrangeiros do McDonald's, as diferenças filosóficas entre o Homem-Aranha e o Superman e os melhores carros clássicos dos filmes de ação dos anos 70. Personagens têm esse tipo de linha tênue entre a violência que eles vivenciam regularmente e os seus eus cotidianos, aqueles que podem apresentar ao resto do mundo. Muitas vezes, quando essa linha está prestes a ser cruzada, o café está lá, para nos avisar que algo está para acontecer. A cena de abertura de Cães de Aluguel, o primeiro filme do Tarantino. Os caras tomando café e aqueles diálogos absurdos sobre Gorjeta e a Madonna.
Isso dita muito bem o tom do filme, embora ele não deixe de te surpreender sempre que pode. As cenas de café de Jack Brown são simplesmente espetaculares. Would you like some coffee? Aliás, tudo em Jack Brown é espetacular. Eu me arrisco a dizer que é o melhor filme do Tarantino, embora não seja o meu preferido. O Café com Strudel, na cena que o Hans Landa, do Christoph Waltz, reencontra Shoshana Dreyfus, da Melanie Laurent, e toda a apreensão que a gente sente ali. Isso para não falar dos 8 Odiados. Literalmente, porque se eu falar do café nesse filme, eu conto metade da história. Mas aí, se nós vamos falar de café e Quentin Tarantino, não uma, não duas, mas 3 das cenas mais importantes de Pulp Fiction são cenas em cima de café. A já icônica cena de abertura, com os apaixonadíssimos Pumpkin e Honey Bunny sentados em um café qualquer, debatendo a carreira de crimes do casal. Um café pode dizer muita coisa sobre um personagem. Repara, por exemplo, na quantidade de açúcar que a Honey Bunny coloca nessa xicrinha de café. Diabético. O que combina com a personalidade enérgica, elétrica, nervosa e até um pouco infantil que nós vemos dela no final do filme. Enquanto Pumpkin, quando ele pede mais café, apesar de ele não chegar a tomar o café, ele não coloca nada de açúcar. E aí, seguindo a lógica que eu apliquei à personagem da Amanda Plummer, nós vemos a frieza com que ele lida com uma situação extrema depois. E de fato, lá estava o café, demarcando um momento de diálogo nem tão mundano que descamba para a violência. Um detalhe interessante que eu só reparei assistindo o filme para gravar isso, nessa cena dá para ouvir o Jules no fundo falando. Correct. Same as Banks, these places. A situação da Bonnie é outro dos momentos muito bem acompanhados por café. Depois do Vincent acidentalmente... Eu acertei o Marvin na cara! Ele e o Jules precisam dar um jeito de limpar o carro e se livrar do corpo, o que os leva até a casa do Jimmy, que é interpretado pelo próprio Tarantino, em Toluca Lake. Agora, imagina só. São 8 da manhã, você acabou de acordar, sua mulher chega do plantão no hospital em 1h30 e tem 2 gangsters na sua cozinha, com um carro ensanguentado na garagem e uma cabeça estourada no banco de trás. O que você faz? Faz um café. Jules usa o café para tentar amaciar a situação com Jimmy. God damn, Jimmy. This is some serious gourmet shit. Só que ele sabe que é bom. É ele quem compra. Quando a Bonnie faz as compras, ela compra qualquer porcaria. Mas se é ele que compra o café, ele compra coisa boa. Porque quer poder saborear o que ele tá tomando. Jimmy é direto, meio esquentadinho. Ele quer ajudar, mas ele não quer se sujar. E ele ama a esposa dele. Não quer se divorciar. Tem certeza que ama a esposa. Tanto quanto tem certeza que ela não sabe comprar café e ela também não aceitaria de maneira alguma 2 criminosos na casa dela quando chegasse do trabalho. Então, Jules precisa resolver o problema, não amaciar a situação. Para resolver a situação, Marcellus ia mandar o Wolf. Ele resolve pepinos. Mas o meu foco não é o pepino, vulgo Marvin sem cabeça, é o café. Uma das primeiras coisas que o Wolf percebe quando entra, isso segundo ele mesmo, é o cheiro do café. E ele pede um pouco pro Jimmy. Como ele toma o café? Lots of cream, lots of sugar. Também combinando com a personalidade enérgica, ainda que contida, e o ritmo acelerado com que ele age. E o café era bom mesmo. Resolvida a situação da Bonnie, Vince e o Jules decidem tomar café da manhã, num dos meus momentos preferidos da história do cinema. As típicas conversas mundanas tarantinescas acompanhadas por café dão lugar a um diálogo de essência que é a culminância temática do filme e do arco dos 2 personagens. Diferente da grande maioria das cenas sobre as quais eu falei até agora,
onde a dinâmica do plano e contraplano nos coloca na posição do personagem que ouve, com as tomadas por cima do ombro, ou a uma média distância, dessa vez, Tarantino, o Andrei Sekula e a Sally Menke nos colocam dentro da cena. Não dentro do ponto de vista de um personagem, não como espectador, mas como uma terceira pessoa, sentada à mesa com os dois, participando da conversa. Tão de perto que dá pra ouvir o Vincent mastigando o bacon que o Jules não come. E enquanto os dois debatem a ocorrência ou não do milagre e a decisão de largar a vida de gangster, nós sentimos aos poucos a tensão aumentando bem de leve nas discordâncias dos amigos até o momento em que o corte mostra que é o mesmo restaurante onde Pumpkin e Honey Bunny resolveram fazer o assalto. A sequência que se inicia é uma que eu não posso fazer justiça nesse vídeo sem mostrar a cena toda. E eu, obviamente, não posso mostrar a cena toda. You're the weak, and I'm the tyranny of evil men. But I'm trying, Ringo. I'm trying real hard to be the shepherd. Na minha humilde opinião, é o melhor momento da carreira majoritariamente genial do Samuel L. Jackson. A frieza no olhar, a assertividade na fala, a condução da situação, espetaculares. A forma como ele recita a passagem inexistente de Ezequiel, capítulo 25, versículo 17, apesar de bem menos enérgica do que na primeira vez, é arrepiante. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Ele vem repetindo isso há anos, sem pensar muito, só porque ele achava que era uma parada legal de dizer antes de meter um pipoco em alguém. Normalmente, os dois não teriam chance. Mas isso tudo aconteceu justamente quando o Jules está passando por um momento de reflexão. O café, dessa vez, estava marcando um momento em que o pico de violência seria revertido por uma conversa, subvertendo as nossas expectativas e mostrando a direção que o personagem vai seguir dali para frente. Pensando melhor, em vez de apenas repetir as coisas. E quantas coisas você não vem repetindo há anos sem pensar direito só porque te parece certo? Quantas certezas você se permite questionar? Já parou para pensar se você é o justo, o fraco ou o perverso? Talvez seja o mundo que é perverso e egoísta. E se for, quem te guia pelo Vale das Sombras? As suas certezas? Suas dúvidas? Sua 9mm? Sua fé? Seu café? Porque eu não sei você, mas eu não consigo mesmo, já tentei passar um dia sem tomar café. Eu não exagero mais, eu tomo no máximo 2 pela manhã e só. Mas é inegável que essa bebida, que já foi reprovada pela Igreja Católica, tem um papel de destaque em diversas culturas do mundo. Mas eu tô me repetindo, então acho que é melhor terminar por aqui. Acho que é uma boa ideia.